aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de ciências do 4º ano e nós vamos falar um pouco mais sobre os dias, os meses e os anos. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula? Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas, analisando a melhor época para o cultivo agrícola. Então, nós temos visto aqui que os movimentos dos astros no nosso sistema solar interfere, ou melhor, deu base para a construção do nosso calendário, para a forma como nós contamos o tempo. Luz e movimentos. Nós temos no nosso sistema solar diferentes tipos de astros, né? O Sol é uma estrela, ele emite luz, e os outros astros, os planetas, as luas, que são os satélites naturais de cada planeta, se movimentam em torno do Sol por causa da lei da gravidade, e isso vai gerar uma dança de sombras. Por causa desse movimento de luz e de sombras, nós começamos a perceber uma regularidade neles e contar o tempo através dessa regularidade. Aqui nós temos uma ilustração do nosso sistema solar. No entanto, é importante a gente se lembrar sempre que é uma ilustração, um desenho, não é uma fotografia e, portanto, não é fiel nas dimensões. Os tamanhos são muito diferentes e as distâncias também. Isso aqui é só para representar. Porque se a gente fosse desenhar na proporção real entre o Sol e os planetas e na distância real, mesmo que a gente fizesse uma escala, não daria para a gente ver tudo. O que é um dia? O que a gente convencionou chamar de dia? O que a gente combinou que é dia para todo mundo? Veja só, um dia é o tempo de uma rotação. O nosso dia aqui na Terra tem 24 horas. E é o tempo de uma rotação, ou seja, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno dela mesma. Isso é o que nós chamamos de dia. Esse dia vai incluir o dia e a noite, é o período todo da rotação. Nós medimos o tempo em relógios analógicos, né? Desde muito tempo atrás. Os relógios analógicos trazem uma numeração até o 12. Aqui eu apaguei, passei por cima, desculpa. Aqui, então, a gente tem uma numeração que vai até o 12. Para marcar um dia completo, então, o ponteiro das horas precisa dar 2 voltas num relógio analógico, né? Porque vai ser 12 mais 12, então a gente tem aqui 24 horas. Em relógios digitais, no seu celular, por exemplo, você pode programar o seu relógio para o sistema de 24 horas. E aí, depois do meio-dia, você sempre vai somar 12 às horas que você vê aqui no relógio analógico. Por exemplo, às 6 horas da tarde é 6 mais 12, 18 horas. Então, você, depois do meio-dia, sempre soma 12 se estiver olhando em um relógio analógico. No relógio digital, você já pode colocar isso automático. Então, o dia é o período de uma rotação completa da Terra. A Terra deu um giro em volta de si mesma, marcou um dia. O que a gente chama de dia, né, no nosso cotidiano, que é o período que a gente tem luz solar, que é o período que está claro, que a gente vê o sol no céu, é o período em que nós estamos
voltados para o Sol. Aqui, veja só, nós teríamos um eixo, que é imaginário, né? E a parte da Terra que está iluminada é dia, a outra parte nós chamamos de noite, porque está na sombra da própria Terra. No entanto, quando a gente fala um dia, 24 horas, ou a gente vê um dia no calendário, a gente entende que é esse período que vai abranger um dia e uma noite também. Semanas, meses e tabelas. Nós temos que dividir o nosso tempo e nós temos várias medidas de tempo para poder organizar diferentes tipos de eventos. Algumas coisas duram segundos, outras coisas duram horas, às vezes até meses, anos e dias inteiros. Então, nós temos diferentes medidas de tempo. O dia veio da rotação da Terra. E as semanas e os meses? Nos calendários, nós fazemos tabelas, né, grades, para marcar esse tempo. Veja só, geralmente nós temos uma tabela com 7 colunas, porque nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cada coluna na nossa tabela corresponde, então, a um dia da semana. Então, por isso, nós entendemos que as linhas da tabela são semanas. Cada linha da tabela, então, será uma semana. Bom, aqui a gente vai representar o mês de setembro. O mês de setembro, o 9º mês do ano. O mês de setembro, nesse ano de 2021, vai começar em uma quarta-feira. É importante a gente observar, quando a gente for preencher um calendário, que nem sempre o mês começa junto com a semana. Nem sempre a gente vai começar colocando um no primeiro quadrinho. Por exemplo, aqui, o mês começou em uma quarta-feira, não coincidiu com o início da semana. E o mês de setembro tem, olha só, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dias. Ele começou em uma quarta e terminou em uma quinta-feira. Nós organizamos, então, o nosso calendário em tabelas, né, que trazem os meses. E esses meses são divididos em semanas, mesmo que eles não comecem juntinhos e não terminem juntinhos também. O período de uma semana é determinado pelas fases da Lua. A Lua tem 4 fases, né? Tem a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova. E cada uma dessas fases dura aproximadamente 7 dias. 7 dias, assim como uma semana. E as 4 fases da lua vão formar um mês. Acontece que 4 vezes 7 são 28. E o único mês que a gente tem que tem realmente 28 dias é o mês de fevereiro. Os outros meses terão 30 ou 31. Mas a gente tem uma aproximação com as fases da Lua, com o ciclo completo da Lua. Os meses, né, do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro. No total, nós temos 12 meses e nós ainda dividimos, agrupamos esses meses, formando bimestres, semestres. Algumas séries que nós gostamos de assistir vão ter o lançamento da temporada no semestre, no primeiro semestre do ano ou no segundo semestre do ano, por exemplo. Nossas notas no boletim podem ser divididas em bimestres ou trimestres. Então, nós fazemos agrupamentos desses meses para podermos organizar, né, as nossas coisas, o nosso tempo, os nossos afazeres. O ano. O que é o ano? Se o dia é um movimento completo de rotação, um ano é um movimento completo de translação. Um movimento completo de translação. O que é que significa isso? Que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Lembrando que não é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta na circunferência do Sol, não. É na órbita que a Terra faz em torno do Sol. Existe uma distância que a Terra mantém do Sol. E essa distância, né, forma um caminho regular que ela sempre percorre, que é a sua órbita. São aproximadamente 365 dias. Quer dizer que, enquanto a Terra faz um movimento de translação, ela fez 365 movimentos de rotação em torno dela mesma. O ano, essa volta que a Terra dá no Sol, também vai determinar as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Isso porque o eixo da Terra, o eixo em que a Terra gira, esse eixo imaginário, ele tem uma inclinação. Então, em determinados períodos do ano, né, dessa volta que ela está dando no Sol, o hemisfério sul, por estar inclinado, o hemisfério sul fica mais próximo do Sol. É verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Em outra época, em outra parte desse caminho, nós vamos ter uma inversão. O hemisfério norte vai ficar mais próximo do Sol, ou seja, será verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E o que é ano bissexto? Quando eu disse que um ano tem aproximadamente 365 dias, quer dizer que não é bem isso, não é exatamente 365. São 365 dias mais 6 horas. Então, não são exatamente 365 dias, são 365 dias mais 6 horas. Se nós simplesmente arredondássemos isso, com o acúmulo de anos passados, nós teríamos uma diferença entre a estação do ano em que a gente está e o calendário que a gente usa. Então, a gente começaria a ter as estações nos meses errados. Isso tem problema? Bom, tem sim, porque os calendários são feitos para determinar os nossos afazeres, o plantio, as colheitas. E isso não ia dar muito certo se as estações do ano não estivessem alinhadinhas ali. Aí, o que a gente faz para que o nosso ano fique certinho? São 365 dias, certo? Mais 6 horas. 6 horas, se nós juntarmos as 6 horas que sobram de 4 em 4 anos, 6 vezes 4 são 24, então a gente tem um dia a mais. Então,
a cada 4 anos, a gente tem um ano com 366 dias, que são aquelas 6 horas que sobraram dos 4 anos que se passaram. Isso é o que a gente chama de ano bissexto. De 4 em 4 anos, o ano tem um dia a mais. E em todos os planetas, os dias e os anos são iguais? Planetas e suas órbitas. Vamos prestar atenção. Embora essa ilustração não seja tamanho real, mesmo não seja escala também, né? As proporções estão diferentes, mas você vê que existem planetas maiores e planetas menores. E também que existem planetas mais próximos do Sol e mais distantes do Sol. Então veja só, o tempo que um planeta pequeno usa para dar uma volta em torno de si mesmo é diferente do tempo que um planeta maior vai levar para dar uma volta em torno de si mesmo. Mesmo que a velocidade seja diferente, o tempo vai mudar. A gente tem que se lembrar que aqui na ilustração a diferença é pequena, mas no mundo real são quilômetros e quilômetros de diferença. Outra coisa que é diferente, além do tamanho, da massa dos planetas, do volume dos planetas, é que um planeta que está mais próximo do Sol vai ter uma órbita menor, ou seja, ele vai percorrer um caminho menor para dar uma volta. Um planeta que está mais distante vai ter uma órbita um pouco maior. O que está muito distante vai ter uma órbita maior ainda. Isso quer dizer que os anos, ou melhor, a translação do planeta também vai demorar mais tempo. Então, nós temos para planetas diferentes dias e anos, ou melhor, rotações e translações em tempos diferentes. Por curiosidade, vamos ver um pouco sobre isso. Olha só, aqui nós temos os planetas, com exceção de Plutão, que é planeta anão, mas que apareceu aqui por curiosidade também. Nós temos aqui os planetas e o período de rotação, que é o que a gente chama de dia, e o período de translação, que é o que a gente chama de ano. Nessa tabela, nós temos as medidas de tempo usadas na Terra. Então, você pode ver que em planetas diferentes, a translação e a rotação duram tempos diferentes. Aqui, olha só, na Terra é 0,99, quer dizer que é aproximadamente, né? A rotação é aproximadamente um dia. Mas a gente tem, por exemplo, planetas que vão gastar, olha só, Vênus. Uma rotação de Vênus vai durar 243 dias na Terra, que seriam dias terrestres. Quer dizer, demora muito mais para ele dar uma volta completa em torno de si mesmo. E nas translações, que seria o ano terrestre, né? As translações também vão demorar mais ou menos de acordo com a distância que esse planeta está do Sol. Veja só, Mercúrio vai gastar apenas 87,97 dias terrestres para dar uma volta no Sol, enquanto que Netuno vai gastar 164 anos para fazer isso. É uma diferença grande por causa do tamanho e da distância que eles estão do Sol. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o dia, o que significa o período do dia. Entendemos a relação de semanas e meses, conhecemos o ano e o ano bissexto. Vimos que os planetas do nosso sistema solar têm diferentes períodos de rotação e de translação também, por causa do seu tamanho e da sua distância do Sol. Eu espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula, esse assunto que é tão interessante e faz parte do seu cotidiano.
Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula!